Olá! Você está assistindo o programa Você Decide, e a história de hoje é a de um professor chamado Paulo, mais um brasileiro vítima de racismo. Acompanhe agora toda a trama da história do episódio de hoje, onde o final é você quem decide. Paulo é um professor de longa data, com 20 anos de dedicação em uma renomada escola particular. Negro, dedicado, competente e adorado por seus alunos, ele sempre foi reconhecido pela excelência em sala de aula. A diretora executiva da escola, Dona Helena, estava prestes a se aposentar e, diante de seus últimos dias como diretora, começou a refletir sobre quem a substituiria. Após muita consideração, decidiu que Paulo seria a pessoa perfeita para ocupar seu lugar. Ele conhecia a escola como ninguém. Era respeitado por todos e, acima de tudo, amava a instituição. Para ela, não havia dúvida. Paulo seria o novo diretor. Dona Helena, já decidida em indicar Paulo como seu sucessor, marca uma reunião com Paulo em sua sala. Ao fim de mais um longo dia de aulas, quando ele entra, ela o recebe com um sorriso caloroso, demonstrando toda a admiração e respeito que tem pelo professor. E assim, o informa que pretende indicá-lo para o cargo de diretor da escola. Paulo não consegue esconder a satisfação pelo reconhecimento de seu trabalho e fica ansioso para dar a notícia à sua esposa e filho. Após uma noite de reflexões, Dona Helena, cheia de convicção, decidiu que era o momento de apresentar formalmente sua escolha à reitora e dona da escola, Dona Beatriz. No início daquela tarde, ela se dirigiu ao escritório da reitora, com a certeza de que seu argumento seria convincente. Afinal, Paulo era inegavelmente a melhor opção para substituí-la. Em sua sala, a diretora apresenta Paulo como indicado para assumir a direção da escola, para a reitora. E esta discorda agressivamente e ainda justifica sua discordância apenas por não gostar da cor da pele de Paulo. O sorriso de Dona Helena desvanece. Aquela fala a deixara perplexa e sem ação por alguns instantes. Como uma pessoa pode, ainda hoje em dia, pensar dessa forma? Pensou ela. Eu não aceito, disse a reitora. Isso é absurdo, exclamou Helena indignada. Estamos falando de um homem que dedicou 20 anos da vida a esta escola, um professor que já superou tanto, que moldou a vida de centenas de alunos. Como você pode rejeitá-lo por uma razão tão vil? A reitora levantou seu tom de voz e disse: Eu já disse, Helena, Paulo pode ser um bom professor, mas ele não é do perfil que eu quero para dirigir a minha escola. Essa é a minha decisão. E em seguida saiu da sala. Depois de sua dura conversa com a reitora, Dona Helena estava desolada. Sabia que precisava contar a Paulo a verdade, por mais dolorosa que fosse. Havia prometido ser honesta com ele, mas como revelar algo tão cruel? Como dizer que, apesar de sua competência e dedicação, ele havia sido rejeitado simplesmente por causa da sua cor? O dia estava chegando ao fim, e Dona Helena decidiu chamá-lo para uma conversa. Paulo, sempre pontual e educado, logo entrou na sala, sem imaginar o que estava por vir. Helena contou que a reitora não concordara com sua indicação à direção, e quando Paulo a indagou para saber qual seria o motivo, Helena criou coragem e contou tudo o que a reitora havia falado. Paulo se recostou na cadeira, sentindo um peso imenso sobre seus ombros. Ele já havia enfrentado o preconceito antes, mas ouvir aquilo, naquele contexto, depois de tantos anos de dedicação, era um golpe profundo. Ele se esforçou para manter a calma, mas a decepção e a dor eram visíveis em seus olhos. Então, Helena tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Significa muito. Paulo, para mim, para os alunos, para todos que trabalham aqui. Você é um professor exemplar, disse Helena, mas infelizmente ela não vê isso. Ela só enxerga a cor da sua pele. O silêncio voltou a dominar a sala, até que Paulo, com a voz baixa e firme, perguntou: E agora, Dona Helena, o que eu devo fazer? Helena, ainda emocionada, olhou para ele com compaixão. Paulo, eu sinto muito. Não sei como te ajudar nesse momento. Em casa, Paulo conta todo o ocorrido e sua esposa e filho, e estes deixaram bem claro
que estariam do lado dele, independente de sua decisão. Entretanto, seu filho, já advogado atuante, lhe disse que, em sua opinião, seu pai deveria lutar por justiça e processá-la por racismo, pois a lei estava a seu favor. Sua esposa, por outro lado, conhecia bem o coração de Paulo e sabia o quanto seria doloroso para ele abrir um processo e conduzi-lo até o final. E ainda ele necessitaria de testemunhas e corria o risco de perder o processo e ficar ainda mais decepcionado. No dia seguinte, Paulo encontra um velho amigo de faculdade, agora dono de uma outra escola da mesma região, e conta a ele toda a sua angústia pelos fatos ocorridos. Seu amigo, que sempre conheceu a competência de Paulo, imediatamente oferece a direção de sua escola a ele e diz que seria um privilégio tê-lo como diretor de sua escola. Propõe dobrar o seu salário e diz que todos que lá trabalham já ouviram falar de seu trabalho e dedicação e, portanto, será muito bem-vindo e valorizado como merece. Paulo escuta atentamente a proposta e pede um tempo para conversar com sua família e tomar uma decisão. E agora, o que você acha que Paulo deve fazer? Opção 1. Paulo deve processar a reitora por racismo, lutar pelos seus direitos e pela justiça, enfrentando uma batalha difícil, mas necessária. Opção 2. Paulo deve aceitar a oferta de seu amigo, deixar o passado para trás e seguir sua vida como diretor de uma nova escola, onde será respeitado e valorizado. Opção 3. Paulo deve relevar o ocorrido e continuar lecionando na mesma escola, onde construiu um ótimo legado, sendo admirado por seus alunos e colegas de trabalho. Vote em nossa enquete, pois o final dessa história é você que decide. Na escola, Paulo fala com a diretora Helena e diz que pensou em abrir um processo contra a reitora Beatriz e pergunta se ela teria coragem de testemunhar a seu favor. A diretora ficou pensativa e respondeu que seria muito difícil fazer isso, pois jamais havia vivenciado nada do tipo. Pediu para Paulo dar um tempo para que ela decidisse o que fazer. Paulo ficou em silêncio, mergulhado em seus pensamentos. Ele sabia que estava diante de uma decisão que definiria não apenas seu futuro, mas sua dignidade. O racismo de Beatriz era um reflexo de algo muito maior. Algo que ele já havia enfrentado inúmeras vezes, mas dessa vez a ferida parecia mais profunda. Paulo ainda pensou em pedir à secretária que estava na sala, no momento do episódio de racismo, para testemunhar a seu favor, mas sabia que, além de ser uma grande amiga da reitora, poderia correr o risco de perder seu emprego. A injustiça era clara, mas o caminho à frente era incerto. Até agora, os telespectadores que acessaram nossa enquete, em sua maioria, escolheram o desfecho número 1, onde Paulo decide processar a reitora da escola. Já são 148 votos para essa opção, seguida dos 73 votos para a opção 2, onde Paulo deve aceitar a proposta de ser diretor em outra escola. E em último lugar, com 59 votos, Paulo deve relevar os fatos ocorridos e seguir adiante com sua vida mantendo-se na mesma escola. Em instantes, acompanhe o desfecho desse caso da vida real de nosso programa. Oi, bom dia. Bom dia. Vocês vieram ver o Paulo? Sim, pode se sentar. Vocês aceitam um café? Sim, por favor. Eu vou lá chamar o Paulo, tá? Ok, obrigada. Ei, bom dia. Bom dia. Que bom que vocês vieram. O que vocês querem comigo? A gente veio te apoiar no processo. Após receber o apoio da diretora e da secretária, Paulo decide conversar com a reitora para entender os motivos que a levaram a agir daquela forma. Eu conversei com a diretora. Tá, e o que você quer? Um pedido de desculpa? Não, eu só quero justiça. Te vejo no tribunal. Entretanto, ao perceber que seus atos eram movidos apenas por intolerância racista, decidiu seguir em frente com o processo. Em casa, Paulo informa sua família que dará andamento ao processo. Um tempo depois, acontece a audiência. Agora o caminho não tem mais volta.
O réu e o acusador pode entrar, por favor? Sentem-se. Senhor réu, o senhor está sendo acusado de crimes gravíssimos, como injúria racial e racismo. Advogado do réu, que documentos você trouxe para inocentá-lo? Com sua licença, meritíssimo. O meu cliente jamais cometeria tal ato. Como já lhe foi informado, ele apenas dirigiu um comentário à senhora diretora da instituição de ensino. Esse comentário jamais teve a intenção de ofender a cor ou a raça do Sr. Paulo. Muito bem, sente-se. Sr. Paulo, a acusação que o senhor fez ao réu é muito grave. Se não comprovar a veracidade, pagará uma multa. Advogado do Sr. Paulo, por favor. Meritíssimo, a acusação do meu cliente é sim muito grave, porém 100% verídica, uma vez que o réu cometeu sim o ato de injúria racial quando não havia justificativa para não dar a posição ao Sr. Paulo, já que ele era o mais apto e tinha sido indicado a posição. Por favor, sente-se. Sr. Paulo, por favor, apresente suas provas. Com licença, meritíssimo, tomei a liberdade de trazer algumas testemunhas. Entrem, por favor. Felizmente para Paulo, o juiz entende, com base nos fatos apresentados pelas testemunhas que ele fora vítima de racismo, e dá o veredito a seu favor. Dessa forma, a reitora Beatriz recebe uma pena de reclusão de 2 anos e pagamento de uma multa. Paulo decide seguir em frente com sua vida dando aulas, sabendo que fez exatamente aquilo que seu coração pedia. Pare e pense. Essa escolha poderia ter tomado um outro rumo, veja. Em uma outra possibilidade de desfecho possível, a reitora teria convencido a secretária a depor a seu favor. E por não haver mais evidências do crime que foi cometido, o juiz absolve Beatriz e Paulo. Mesmo sabendo que esse veredito era possível, não consegue evitar a angústia de ter sido injustiçado. Como Beatriz, a princípio, não sofre nenhum dano pelo crime que cometeu, infelizmente continua praticando atos de racismo em sua escola, e quem a apoiou sente agora o peso de ter contribuído para a impunidade de uma criminosa que cedo ou tarde pagará por suas atividades. Isso é o que pelo menos se espera. Nem sempre podemos esperar que o melhor vai sempre acontecer, mas apesar disso não devemos nos calar e deixar de agir quando é necessário. Essa foi a nossa história de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima!